gente, aqui é a Ana do Ana.dogvet e hoje eu vou te dar algumas dicas para você vencer a vergonha na hora de apresentar aquele seminário na sua faculdade. Então, gente, quando a gente sai do ensino médio, que a gente apresentava trabalhos com a cartolina, a gente se escondia atrás da cartolina, dizia pro coleguinha apresentar e tirava aquele 10. Mas na universidade esse método não funciona. Lamento te informar, mas você vai ter que apresentar muitos seminários, você vai ter que apresentar congressos, você vai ter que apresentar banners em seminários, em semanas acadêmicas, e tudo isso conta muito para sua graduação, para sua vida acadêmica e sua vida profissional. A partir do momento que você perde a vergonha de falar na frente de outras pessoas, você consegue adquirir novas habilidades conversacionais e também consegue transmitir aquela informação que você queria passar para as outras pessoas, e isso é o mais importante. Dentro da graduação a gente aprende que a gente tem que passar o conhecimento por passar, mas eu acredito que a gente deve passar o conhecimento para pessoas que não tenham aquele conhecimento, e que isso cria uma rede muito bacana de troca de informações que eu acho que é fundamental na nossa sociedade. Dentro da medicina veterinária a gente tem muita desinformação e infelizmente muitas coisas acontecem por conta disso, e eu acho que se a gente passasse essas informações de forma correta, de forma que todo mundo entendesse, não haveria tantos acontecimentos como acontece dentro da medicina veterinária. E por que eu falo que perder a vergonha para apresentar seminários é muito importante? Dentro da graduação a gente tem os professores que ficam avaliando a gente enquanto a gente está apresentando, e eles avaliam não só o conteúdo, mas eles também avaliam toda a sua estrutura, como você se porta, como as suas mãos estão fazendo, os gestos, a forma que você fala aquele determinado assunto, e isso transmite para o professor se você está nervoso, se você está seguro, se você estudou aquele assunto, se você tem uma didática boa, e tudo isso chama a atenção do professor. E chamar a atenção do professor, de uma certa forma, é maravilhoso, porque aquele professor ele pode te dar inúmeras oportunidades que você pode, lá na frente, penar para conseguir. E às vezes em um seminário o professor estala o dedo e aquela pessoa é bacana para esse tipo de projeto, ou então eu podia indicar essa pessoa para aquele projeto do meu colega. Então isso é muito importante porque facilita muito a sua vida acadêmica. E a gente sabe que um currículo bom bota a gente lá em cima, né? Então a primeira dica que eu poderia dar para vocês é estudar muito bem o assunto para você ter autoridade. Quando a gente tem autoridade sobre algum assunto, é como se a gente fosse o top do top. Você pode até não saber o assunto todo, mas se você sabe aquela parte específica e você explica ela muito bem, as pessoas fixam na cabeça delas que você, poxa, estudou muito, a pessoa realmente sabe esse assunto, a pessoa domina esse assunto. Então isso facilita muito, porque às vezes se você ficar nervosa em outra parte, essa parte acaba suprindo esse nervosismo, sabe? Outra coisa também muito importante é você treinar a sua apresentação. Hoje em dia já existem plataformas que você pode ficar passando, tipo o prompt do jornal, fica passando as letras e você fica lendo. É claro que você não precisa necessariamente decorar aquele assunto, mas você entender e saber explicar direitinho caso tenha alguma dúvida, ou até mesmo você falando e você ir explicando para que não haja nenhuma dúvida, pode facilitar muito, e você treinar a apresentação facilita e diminui o nervosismo na hora de apresentar. Antes da apresentação, tome muita água, coma direito, durma direito e não fique com as mãos assim, com a mão assim, ou então escorado na parede, porque essa linguagem corporal é muito importante e demonstra que você tá nervoso. Se você fica assim, você tá fechado pro mundo. Se você fica assim, você tá se escorando na parede pra tentar sumir. Se você mexe muito no cabelo, você tá nervosa. Então tente sempre fazer gestos com a mão aberta pra cima, que isso indica segurança e indica que você tá por dentro daquele assunto. Na hora de perguntas, na hora de receber algumas perguntas, tente sempre responder com uma pergunta de volta,
para a pessoa, caso você não saiba a resposta. E se você souber, explique muito bem e tenha segurança daquilo que você falou. Uma coisa também muito importante, que é uma dica bônus, é o slide. O slide ele não deve estar cheio de informações, nunca. Textão, deixa por Orkut. E tente sintetizar as informações em tópicos. Prefira usar slides com fundo branco. Se você for usar algum tipo de cor, tente usar uma cor que remeta ao assunto que você está falando. Utilize imagens que você possa lembrar daquelas informações. Então, as imagens elas são usadas estrategicamente. Se você botou um tópico, o cachorro é branco, você coloca uma foto. Se o contexto era para falar que o cachorro é branco, mas existem também cachorros amarelos, você coloca uma foto com um cachorro amarelo que possa te fazer remeter àquele assunto que não está escrito ali. Então, isso facilita muito na hora de você lembrar do assunto, para você não falar coisas tipo, esqueci, peraí, deixa eu lembrar, ou então, passa, porque isso daí eu não sei mesmo. Jamais. Uma dica também que eu acho muito bacana, a última dica de hoje, é você se vestir adequadamente para apresentar um seminário. Quando a gente vai apresentar um seminário, nada de usar shortinho, ou então saia muito curta. É claro que se for o seu estilo, obviamente, mas prefiro usar roupas que te deixem mais confortáveis para apresentar e não chamem tanta atenção, porque a atenção ela deve ser para o seu trabalho e não para você. Então, roupas adequadas, nada de mostrar o cofrinho, o chinelo, pelo amor de Deus. E essas são dicas muito importantes, porque são dicas que eu recebi dos meus professores e eu acredito que passar para vocês é de extrema importância, porque principalmente para pessoas que estão entrando agora na universidade, essas dicas elas ajudam muito, porque os seminários eles fazem uma grande parte da nossa vida acadêmica. Você vai apresentar cerca de 8 a 9 seminários por período na medicina veterinária. Então é muito importante que você tenha essas dicas em mente e relaxe. Se você estudou, se você tá por dentro do assunto, você vai fazer uma ótima apresentação e eu abençoo todas as apresentações que você vai fazer a partir desse vídeo, porque eu acredito que elas são muito importantes e vão te favorecer muito, tanto na sua área acadêmica quanto na sua área pessoal e profissional. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Espero que esse assunto possa te favorecer de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, é só me mandar mensagem no direct do Instagram ou comentar aqui embaixo, que eu tô sempre disponível para responder vocês. Se inscreva no canal e dá um joinha se você gostou desse vídeo. E ative o sininho para você receber todos os outros vídeos que estão por vir.